Bom, boa noite para todo mundo. Meu nome é Lucas Nóbrega, sou médico e formado pela medicina na USP. E hoje nós estamos mais o oitavo hangout do Estudar Aqui. Hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com o Bruno Morato. Antes de apresentar o Bruno, que é um amigo meu, é uma honra ele ter aceitado o convite para conversar com todo mundo do Estudar Aqui. Eu queria só continuar todos os hangouts a partir de agora, até o final de março, até o dia 27 de março, a gente vai estar divulgando o processo seletivo do programa de bolsas da Fundação Estudar. Então, a Fundação Estudar é um programa de bolsas, tanto para graduação quanto pós-graduação, para estudantes que querem estudar aqui no Brasil ou fora do país. O programa de bolsas ele é aberto até o final de março. Quem tiver interesse, é só entrar aí no link que vai ser compartilhado tanto no vídeo quanto está sendo compartilhado no link para o Hangout do Hangout Onero Estudar Aqui, bolsas.estudar.org.br. Então, todo mundo que tiver interesse, tem várias fases, a gente vai compartilhar algumas informações sobre como são as fases, como que é o processo seletivo no Estudar Aqui, em breve, mas já dá uma olhada lá, são várias fases para o programa de bolsa da Fundação Estudar. Aí depois disso tem o processo seletivo e a área final, e depois você é selecionado. Normalmente é um processo seletivo bastante concorrido, mas é bastante interessante, é uma comunidade bem legal de participar. Bom, deixa eu mudar aqui. Então, hoje o nosso participante o nosso Hangout é com o Bruno Morato. O Bruno Morato ele veio lá de Minas, ele vai contar um pouco dessa história, de como que foi a vinda dele de Minas para cá, para a USP, para fazer medicina. Ele passou em mais de uma faculdade de medicina, escolheu a USP. E uma das coisas legais do Bruno é que ele passou direto do terceiro ano, então ele vai poder compartilhar um pouco disso. E entrando aqui na medicina, ele já teve vários destaques, se envolveu em várias coisas, desde as Olimpíadas de Conhecimento da USP, até várias atuações dentro do projeto Medicina Júnior, reformulando a própria Medicina Júnior, fazendo alguns eventos com bastante gente aqui, o Med Talks e outras coisas dentro da Medicina Júnior. Bruno, muito obrigado por ter aceitado o convite, você é meu amigo, considero bastante você, espero que você preste a Fundação todo mundo aqui da FMUS, para a gente quer cada vez mais gente da medicina esteja lá na Fundação. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente como que foi seu ensino fundamental, se foi escola pública, privada, e como foi o ensino médio, como que você escolheu fazer medicina. Beleza, não, eu que agradeço pelo convite, é uma honra, né, falar com você. Eu já acompanhava seu projeto desde antes, né, eu acho muito legal, porque tem muita gente que quer saber como é que é estudar aqui, né, na faculdade, e antes de entrar a gente não tem muita ideia, né, então eu acho legal conversar com pessoas que já sabem como é que é, acho que para as pessoas que estão prestando é muito legal, e eu também já estou prestando o processo seletivo da Fundação Estudar, ainda não acabei de completar a minha inscrição, mas já estou prestando, apresentado por você, inclusive, que é outra coisa muito legal. Mas então, como é que foi a minha história, né? Eu nasci em Lagoa Formosa, que é uma cidadezinha, assim, minúscula lá no interior de Minas, perto do Triângulo Mineiro, mas a gente brinca que a gente foi lá só para nascer. Eu sou gêmeo, né? Então por isso eu sempre falo a gente, eu e minha irmã. E a gente brinca que a gente foi lá só para nascer e a gente foi criado, pelo menos inicialmente, numa cidade que chama Patos de Minas. Essa já é um pouco maior, tem 100 e poucos mil habitantes, e também é perto lá do Triângulo Mineiro. E aí, nesse período, assim, eu mudei de cidade algumas vezes durante a minha vida, né? Eu lembro que eu não me lembro de ter morado em Patos antes de ter morado em Guardamó, que é uma cidade de 7 mil habitantes que eu morei durante grande parte da minha infância. Meu pai trabalhava em Guardamó, então, assim, meu pai, a profissão dele, assim, mexer com fazenda e tudo mais. Então, ele morava nessa cidadezinha minúscula, assim, de 7 mil habitantes, lá no interior de Minas, noroeste, assim, perto, quase lá em Goiás, sabe? Em Goiás. Então, minha primeira memória de infância é lá nessa cidadezinha, pequenininha. Mas eu também lembro que uma das minhas memórias mais marcantes de infância foi eu me mudando para Patos. Então, eu não me lembro exatamente qual era a idade que eu tinha, eram 5, 6 anos. Eu voltei para Patos. E aí, lá em Patos, também ocorreu a minha primeira memória traumática acadêmica, né? Nem é exatamente acadêmica, mas assim, relacionada à escola, que foi, eu sou gêmeo, e no segundo período do ensino básico, assim, eu acho que vocês paulistas chamam isso de Jardim 2, alguma coisa assim. A gente lá fala segundo período em Minas.
a minha irmã pulou de série. Ela foi pra lá e eu fiquei, entendeu? Assim, eles acharam ela muito inteligente. E, Você, é, então. e eu não nada inteligente, apesar da minha insistência, porque eu lembro que, como eu fui super traumatizada, né? Isso foi realmente bem traumatizante. Eu ia para a sala dela todos os dias chorando. Aí a professora tinha que me dar um pirulito para eu voltar para minha sala. Mas essa, pois é, foi bem assim mesmo o início da minha história na escola. Eu nem tinha chegado na primeira série, já tinha acontecido isso. Quer dizer, ela Mas, começou um ano depois de você, já, é isso? Ela começou um ano na frente seu, é isso que você tá falando? exatamente, a gente tinha mudado de cidade para ir para o segundo período. E ela foi para o terceiro período, que é aquele pré-escolar, né? Pré-primeiro ano, não sei como é que vocês chamam aqui, mas lá chamava pré. Então, ela foi e eu fiquei. Aí, Engraçado. pois é. E aí, só que eu também acho que isso foi uma das coisas mais estimulantes para mim em questões de estudo, sabe? Porque ela foi e a gente continuava sendo comparado, entendeu? As pessoas não consideravam, exatamente, as pessoas não consideravam que nós éramos pessoas que estavam em fases de desenvolvimento acadêmico ou escolar diferentes. Como nós éramos gêmeos, nós éramos iguais. Então a gente tinha, inclusive, os mesmos amigos em diversos contextos e a nossa família sempre considerava a gente, né, meio que igual ali. E a gente competia várias coisas. Então, eu acho isso é legal da minha história de infância. A gente competia desde qual letra era mais bonita, qual desenho era mais bonito, até quem conseguia. Naquela época não existia internet, vagalume e tudo mais. Eu lembro que era internet de escada. A gente ficava transcrevendo as letras de ouvido. A gente competia para ver quem acertava mais, sabe? Então, a gente competia muito. Eu já nasci competitivo, eu acho. E aí, então, essa foi uma memória bem marcante, assim, que eu tive. Isso, eu já estudava numa escola particular. Eu só estudei em escola pública até o segundo período mesmo. Aí, o segundo período já foi para a escola particular e, desde então, só particular. A minha irmã até passou um tempo numa escola pública também, depois disso, na segunda série, mas eu não. E aí, assim, só que lá em Patos, né? Lá em Patos de Minas. Aí eu estudei nessa escola. Era uma escola bem pequena, assim, não era uma escola, assim, muito, sabe, notória e tal. Inclusive, ela faliu, assim, quando a gente saiu, ela faliu no ano seguinte. Tipo, a gente saiu, acho que é porque ela já estava falindo mesmo. E aí a gente foi para uma escola de freiras, lá em Patos de Minas, chama Colégio Nossa Senhora das Graças. E eu fiquei nesse colégio da minha primeira ou segunda série até a sétima série. E aí, na sétima série, eu mudei para uma escola que chama Da Vinci, Leonardo da Vinci, que usava o sistema COC, né, de ensino. E desde todo esse período eu tive um desempenho relativamente bom na escola, sabe? Eu sempre me dava bem. Eu lembro que assim, a primeira vez que eu tirei uma nota ruim na escola, que eu até levei o boletim para minha mãe, assim, foi uma coisa também bem, eu fiquei com bastante medo. Foi justamente na sexta série eu tirei uma nota horrível em inglês, assim, foi meio ponto acima da média mínima. Aí minha mãe ficou brava, achou que era coisa da escola, na verdade era só eu mesmo. E aí entrei no curso de inglês depois disso, mas eu sempre me dei bem em todas as matérias. Aí eu fui para o COC. Aí eu passei lá a minha sétima série e foi tudo bem também, assim, foi muito bem, eu conseguia até me destacar um pouco lá na sala, na turma e tudo mais. Sempre também foi relativamente comunicativo nesses meios. Eu até sou meio tímido em outros meios, né? Os meios sociais, assim, quando eu chego, eu sou meio tímido, mas na escola eu nunca fui muito tímido, não. Eu sempre consegui interagir bem com o professor e tudo mais, e isso, de certa forma, acho que contribuiu para que eu pudesse me dar bem também. Aí o que aconteceu? Na oitava série, quando a gente estava indo para a oitava série, minha irmã já estava indo para o primeiro ano, né? Lembre-se que ela era adiantada. E eu lembro assim que desde quando eu era pequeno, eu não consigo me lembrar da primeira vez que meu pai falou que eu tinha que passar em escola federal. Ele falava isso: se você passar na federal, a gente vai te dar um carro. Eu nem sabia que era federal, mas a gente sabia que tinha que passar na federal, entendeu? Minha família, ele sempre falava isso pra gente lá, pra gente quando a gente era criança, né? Meu pai tem 7 filhos, então ele casou 2 vezes, ele tem 7 filhos. Eu sou o mais novo desses 7, minha irmã mais velha tem mais de 40 anos. E ele, inclusive, falava: não, seu irmão já fez federal e tal, tem um irmão que fez engenharia agronômica na federal e tudo mais. E aí ele queria que a gente passasse muito na federal. E a minha mãe era professora de escola pública, e ela sempre foi ligada nessa parte do estudo. Ela acha que o estudo pode mudar a sua vida e, de fato, tem esse potencial, né? Mas então ela sempre estimulava a gente a estudar. Eu sempre gostei muito de ler, muito, assim, talvez fosse uma das coisas que eu mais gostasse de fazer. Eu lia, mas livros normais, assim, tipo Harry Potter, sabe? Nada muito fora do normal, nada. Livros literários, assim, historinhas e tal.
eu ficava o tempo todo lendo. E também, eu gostava muito de fazer hipismo. Eu fiquei 6 anos fazendo hipismo rural, não é hipismo assim de ficar saltando obstáculos, é hipismo eles chamam de velocidade e maniabilidade, sabe? Então fazer as provas em menor tempo. E eu treinava muito isso, eu treinava assim 5 vezes por semana ou mais, muitas horas por dia, sabe? E o hipismo me ensinou muitas coisas, porque as pessoas de lá eram pessoas diferentes, elas me tratavam de um jeito diferente de como eu era tratado fora do hipismo, e eu era ruim quando eu cheguei, isso é nítido, assim, foi uma das primeiras vezes que eu cheguei num lugar que eu era ruim, porque na escola eu era tranquilo, sabe, em outros lugares também tranquilo, e lá eu era ruim mesmo, então eu tinha que treinar mais, e foi a primeira vez, talvez, que eu tenha associado treinamento, então, assim, um certo esforço com algum resultado, entendeu? Então eu passei a ficar bom, eu treinando muito, fiquei bom. Eu também criei meu próprio cavalo desde quando ele tinha 15 dias de idade. Essa foi uma parte significativa da minha vida, porque você criar um potrinho, assim, sem nenhum... ele não tá te trazendo nada ali naquela hora, sabe? Eu tô treinando, eu tô criando ele para daqui 2, 3 anos eu conseguir competir. Isso foi uma coisa que me marcou muito, sabe? Eu acho que contribuiu para assim, para minha construção, assim, eu consegui pensar um pouco mais de longo prazo, sabe? Então isso foi legal. Aí, o que aconteceu? Na oitava série, minha mãe decidiu que a gente tinha que mudar para Belo Horizonte. A gente ficava, na verdade, correndo atrás de escolas melhores e tal, e aí também uma conjuntura familiar contribuiu, meu irmão estava no intercâmbio, ele ia voltar do intercâmbio, meu pai continuou lá naquela cidadezinha chamada Guardamor, e aí eu fui para BH. Aí eu fiz algumas, só que eu não queria ir para Belo Horizonte. Eu estava convicto de que eu não queria, porque primeiro eu não ia poder levar meu cavalo, é muito caro e tal, fazer esse tipo de coisa em BH, muito longe, minha mãe não dirige e tal. Eu perdi meus amigos também. Eu não era um cara super social no início, sabe? Então, eu demorei para fazer amigos. Eu fiz alguns amigos lá em Patos e eu não queria perder esses amigos. Então, eu não queria ir para BH, tal. Foi uma coisa também chata. Mas aí eu fiz provas em algumas escolas de BH. Foram 3 escolas, né? As 3 consideradas as melhores escolas de BH naquela época, que eram Bernoulli, Santo Antônio e Santo Agostinho. Santo Antônio e Santo Agostinho mais tradicionais, o Bernoulli era uma escola bem nova, assim, mas que estava se destacando nos vestibulares. Né? Minha mãe era sempre atenta a isso, ela sempre ficava lá vendo o desempenho das escolas no Enem, inclusive lá em Patos, eram desempenhos horríveis, mas mesmo lá em Patos ela ficava vendo qual era a melhor no Enem e tal, vamos te colocar na melhor do Enem, foi por isso, inclusive, que a gente foi pro COC, naquela época da 7ª série. Então, eu fui para BH. E aí, mesmo sem ter estudado e sem querer ir, graças a Deus, eu passei nessas 3 escolas e a minha irmã só passou no Bernoulli, ironicamente. E aí a gente foi para o Bernoulli. Então, na 8ª série, eu comecei a estudar lá nesse colégio que chama Bernoulli. Era um colégio até pequeno, sabe? Só tinha uma turma e tal. E aí, lá no Bernoulli, as coisas mudaram muito. Por quê? Porque lá em Patos, não tinha essa ideia de vamos fazer vestibular em tais e aquelas outras escolas, entendeu? As pessoas elas não falavam sobre isso, ninguém falava sobre vestibular. Eu falava sobre competir de hipismo, entendeu? Competir lá no hipismo, ir para acampamento X, acampamento tal, era festas de 15 anos, sabe? Era assim, e disso que a gente falava em Patos. Aqui no Bernoulli, a gente também falava de festa de 15 anos e tal, a gente falava dessas coisas também. Só que o Bernoulli em si, ele gostava muito de vestibular, é uma escola que preparava para vestibular. Então, desde a 8ª série, eles já falavam pra gente do vestibular, de como eles eram bons nisso, né, em aprovar e tal. E lá a gente tinha contato, assim, bem mais próximo, mas também tem a ver com a fase do desenvolvimento escolar que eu tava, né, com as provas do vestibular. E então eu comecei a estudar lá, os professores eram completamente diferentes, os professores tinham muito mais liberdade para interagir com os alunos, eles eram muito competentes, alguns me marcaram muito e vou continuar levando essa memória para sempre, assim, eu acho que os professores fazem muita diferença na vida dos alunos, inclusive no futuro dos alunos, no desempenho que os alunos vão ter, assim, mais para frente, né, quando eles se tornarem adultos e tudo mais. Então, eu tive contato com esses professores que me marcaram muito, e no Bernoulli o ambiente também era muito mais competitivo. No COC também era um pouco, mas no Bernoulli era bem mais. Então, assim, a nota era muito importante, sabe? Era uma coisa completamente diferente. E aí, a escola também era mais difícil, sabe?
não era tão fácil assim quanto o Cochrane. Então, foi bem legal, acho que foi muito importante para mim também ter mudado de cidade, mas e aí, assim, como é que eu, já caminhando para o vestibular, né, eu já queria fazer medicina fazia muito tempo, desde quando eu tinha tido um apendicite, eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, quando eu tive apendicite, eu estava na primeira série ainda, 8, 7 anos. Eu achei muito legal o que um médico fez na minha vida, entendeu? Aquela coisa assim de... Porque apendicite foi uma experiência horrível pra mim, era muita dor, vômito e tal, eu nem conseguia andar de dor. E aí eu saí da cirurgia tranquilo, assim, saí da cirurgia andando e tudo mais, então eu falei, nossa, isso aqui tem o potencial de, assim, mudar a vida. Eu não sei se eu pensava assim naquela época, mas pensando agora, eu acho que era isso mais ou menos que eu considerava. Aí eu começava a falar que eu queria fazer medicina, medicina, medicina. Eu gostava muito de biologia, adorava biologia, eu adorava ver os veterinários mexendo com os cavalos, sabe? Então eu gostava muito dessa parte. E então eu tinha decidido mais que eu ia fazer medicina mesmo, mas eu adorava outras partes também, outras áreas do conhecimento, né? Então eu gostava muito de direito, eu sempre gostei muito de debater e discutir, assim, inclusive temas polêmicos. Então, apesar de eu achar que eu tinha convicção, eu nunca tive uma convicção absoluta que eu queria fazer medicina. Isso talvez depois vocês vão ver que vai se manifestar mais para frente na minha história com a medicina, mas eu fiz o que eles chamam de MUNs, que também é Simulação das Nações Unidas, em português, né? Eu fiz mais de 10 quando eu estava nesse período lá no Bernoulli, desde a oitava série eu já comecei a fazer, até o terceiro ano continuei fazendo. Mini-ONU, um monte de coisas assim relacionadas às simulações das Nações Unidas. São essas simulações, para quem não conhece, eu recomendo muito que vocês façam, porque é uma excelente oportunidade de desenvolvimento. Assim, algumas pessoas, elas se reúnem, elas fingem que elas são diplomatas de alguns países, e elas têm que defender aquela posição daquele país perante aos outros países, e eles têm que chegar a um acordo e tal, a gente simula uma reunião da ONU em seus diversos comitês. Então, eu sempre gostei dessas outras áreas. Eu gostava também de matemática, eu gostava de engenharia, eu fiz Olimpíada de Química, assim. Assim, eu nunca fui muito ligado nessa coisa de Olimpíada, mas eu achava legal participar de qualquer forma. Então, eu participei, já passei por algumas fases, nunca ganhei nenhuma, mas já participei de algumas. Então, de física, biologia, química, quando eu estava no Bernoulli. Então, eu gostava de várias coisas, sabe, quando eu não tinha entrado na faculdade. E aí, lá no Bernoulli, eu fui conhecendo essas novas realidades e tudo mais, aquela coisa de também eles estimulam bastante a fazer as grandes áreas do conhecimento, né? Então, ou engenharia, ou direito, ou medicina, esses cursos mais tradicionais. E aí eu fui lá na oitava série, primeiro ano, aí lá eu fui representante de turma, a gente ganhei melhor trabalho, assim, de química, sabe, feira de ciências, os nossos trabalhos se destacavam, feira de cultura e tudo mais, até o terceiro ano. Aí no terceiro ano foi bem, bem diferente dos outros. Por quê? Eu sempre aproveitei muito a aula, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Se você aproveitar a aula, você vai poupar muito trabalho fora da aula. Sempre falei isso, inclusive na faculdade. Atualmente eu sigo esse mesmo caminho. Então, aproveitei muito a aula e estudava menos em casa, mas também estudava. Só que no terceiro ano eu tinha que passar na federal, entendeu? A minha irmã passou em primeiro lugar, eu tinha, assim, essa coisa assim, a minha família até me considerava, assim, considerava que eu ia passar, entendeu? Então, não passar não ia ser legal. Também tinha uma muita pressão minha em cima de mim mesmo, então eu resolvi que eu tinha que passar. Aí, eu comecei a fazer vestibulares simulados, assim, então comecei a fazer vestibular só para treineiro, que a gente chama lá em Minas, desde o primeiro ano. Então, primeiro ano já fiz Enem, segundo ano fiz Enem de novo, terceiro ano fiz Enem de novo, e lá em Minas, a gente nem ouve falar em USP, sabe? USP é praticamente o que Harvard é pra gente aqui em São Paulo, entendeu? É uma coisa mais ou menos inalcançável, você não sabe muito bem como entrar, você não sabe como é que funciona, sabe? A gente era bem focado na UFMG, a gente era focado no Enem. Eu lembro que eu fiz todos os Enems desde 1998, a gente tinha uma apostila gigante, a gente fiz todos os Enems possíveis, a gente só pensava nisso. E eu também pensava muito nisso, mas eu nunca descartei a possibilidade de mudar de cidade. Então, eu fiz vários vestibulares. No meu terceiro ano foi um ano focado em vestibular, eu parei praticamente a minha vida para poder fazer vestibulares diversos. E eu estudava e tal, bastante, fazia muita prova, fazia muita redação, ia lá nos plantões de redação para eles corrigirem minha redação.
e foi então um ano focado nisso. Então eu comecei a fazer vestibulares desde o segundo ano, para ver como é que eu me saía, era uma rotina bem estressante. Aí eu fiz alguns vestibulares de meio de ano, é uma coisa que não tem muito aqui em São Paulo, mas tem muito lá em Minas, que é assim, por exemplo, quando os vestibulares ainda preservavam a sua primeira fase, que hoje virou tudo Enem praticamente, mas antigamente tinha alguns vestibulares que tinham primeira fase, e eles faziam primeira fase no meio do ano. Então eu fiz, inclusive, vestibulares no meio do ano. Então, desde o meio do ano, a minha vida já virou vestibular. Fiz vários, assim, fiz o FTM, Unimontes, que é Montes Claros, o FTM é Triângulo Mineiro, fiz o ERJ, que é estadual do Rio de Janeiro, o FRJ e tal. Aí, e eu passei para a segunda etapa de quase todas essas. A única que eu não passei para a segunda etapa foi a Unicamp. Eu fiz Unicamp também, mas não passei. Assim, a prova era super diferente também, não passei. Mas para as outras eu até passei. E aí, o que aconteceu? Eu vim fazer USP. Os meus amigos, lá em Minas, a gente não falava que ia fazer USP, sabe? Então, eu até nem era muita gente que fazia, não. Vieram poucos amigos, assim, da minha turma vieram uns 10 no total, assim, contando direito, jornalismo, não sei o quê, engenharia, medicina, inclusive. E a gente veio, inclusive, mais ou menos juntos e tal, a gente fez as provas, conversava, só que eu não achava que eu fosse passar. Inclusive, eu nem li os livros para a primeira etapa, sabe? Eu fiz porque eu falei assim, vai que eu passo. Se eu passar, ótimo, né? Eu vou estar lá na melhor de todas, então vai que eu passo. Aí, o que aconteceu? Eu passei para a segunda etapa, foi uma coisa absurda assim, na minha vida. Eu falei, nossa, eu passei para a segunda etapa. E eu não tinha lido os livros, o que eu faço agora, sabe? Eu errei todas as questões de livros na primeira fase. Foi trágico, assim. Mas eu passei beirando ali a nota de corte. Acho que eu tirei 3 pontos acima da nota de corte. E aí... Mas eu falei, nossa, agora eu tenho que ler esses livros, porque eu passei, né? Então, é um esforço que vai valer a pena. Tem uma chance grande até de eu passar para a segunda etapa. Da segunda etapa para entrar na faculdade. Só que eu também tinha que estudar para o UFMG. O UFMG, né, naquela época, tinha segunda etapa ainda, segunda etapa aberta. A primeira etapa era o Enem e a segunda etapa era aberta da própria faculdade. Então, o que eu fazia? Eu estudava de manhã para o UFMG, ia para aula, inclusive, estudava de manhã para o UFMG, e à tarde eu passava a tarde lendo livros da FUVEST ou fazendo... correndo atrás do prejuízo. Por quê? Porque lá a gente tem vários temas, inclusive, que a gente não aprende, que caem aqui na FUVEST, não caem lá na UFMG. Então, eu peguei alguns livros, assim, de biologia e química, principalmente, peguei todo o conteúdo programático da FUVEST e falei assim, olha, o que eu aprendi e o que eu não aprendi. Aí, o que eu não aprendi, eu marquei e fui lendo coisa, estudando ponto por ponto, até eu aprender tudo o que estava no conteúdo programático previsto para cair na prova. Aí, eu fiz algumas provas também de segunda etapa e vim para cá fazer a segunda etapa. Foi ótimo, assim, eu vim sozinho, inclusive, eu sou quando eu fico nervoso, eu ficava super ansioso, né, em questão de vestibular. Então, quando eu fico nervoso, meus pais até devem ter sofrido um pouco com isso. Eu não quero muito as pessoas mexendo comigo, entendeu? Então, eu lembro que a minha mãe insistia em vir comigo e tal, me levar para os vestibulares, mas eu não gostava muito. Então, eu vim sozinho para São Paulo. Meus pais não vieram comigo. Eu fiquei num hotel X, desconhecido. Nunca tinha vindo em São Paulo antes. Primeira vez foi para fazer o vestibular. E eu fiquei num hotel lá, que nem era tão perto assim do lugar de prova. Aí, e eu me arrependo disso, atualmente, mas tudo bem, deu certo. E aí, eu fui para o primeiro dia do prova, eu lembro muito nitidamente disso, tinha português e tudo mais, e eu fui muito mal. Mas assim, das pessoas que passam, a maioria acham que foi mal e que não vão passar. Tem muita gente que acha que vai passar e não passa, sabe? Então, das pessoas que passaram, muitas acharam que não iam passar, e eu incluso, aí eu lia aquelas correções comentadas lá dos pré-vestibulares aqui e tudo mais, nossa, fui muito mal e tal, ficava naquela depressão. No outro dia, vinha de novo. Eu não fui embora só porque eu já tinha comprado a passagem e ia ficar caro para remarcar. Então, eu fui de novo, segundo dia, terceiro dia, fui, beleza. E, tranquilo, voltei para Minas, fiz a segunda etapa da FMG, beleza. Eu fiz também o Unesp, fiz o Enem e coloquei o FRJ lá, fiz a USP e fiz todas aquelas outras que eu já tinha falado. A UFES, inclusive, lá do Espírito Santo, Federal do Espírito Santo. Aí, o que aconteceu? A primeira faculdade que saiu, eu não lembro se foi a FMG ou se foi a Unesp. Foi uma das duas. Talvez, inclusive, tenha sido a Unesp. Aí saiu a Unesp. Eles não liberam quem passou especificamente, né? Eles liberam uma lista, assim, com a sua colocação e você tem que declarar interesse. Aí, eu nem sabia que era Unesp, pra te falar a verdade, não sabia onde ficava Botucatu, não sabia de nada, mas eu tenho um primo, assim, que eu nem tive muito contato com ele, mas ele tinha se formado em medicina há pouco tempo,
E aí eu conversei com ele, foi inclusive uma das primeiras vezes que eu conversei com ele, ele falou dessa Unesp, falou que ela era boa. Então eu falei, então é uma possibilidade que eu posso ir. Porque eu teria passado, né, se eu tivesse declarado interesse. E aí, logo depois, saiu o resultado da UFRJ. Aí o UFRJ, inclusive, passei muito bem. Afinal de contas, também eu só ficava fazendo o Enem. E aí veio aquela coisa, né? Eu vou para a UFRJ, eu vou para a Unesp, não sei exatamente. E aí, estadual de São Paulo, cidade pequena, universidade mais ou menos pequena, UFRJ já é uma federal grande e tal. A gente não sabia muito bem, mas a minha mãe não gostava do Rio, meu pai também não, achava tudo perigoso. E a UFRJ lá parece que fica perto de não sei que lugar que é perigoso, entendeu? Então, ficava aquele conflito lá na minha família. Putz, vai ou não vai, vai ou não vai. Eu tava querendo ir para a UFRJ. Aí, saiu o resultado da UFMG. A UFMG também passei bem. Foi muito bom, foi um grande alívio, porque o UFMG era nosso ovo de ouro, né, lá dos mineiros, então eu tinha que passar no UFMG, vários dos meus amigos, inclusive, passaram também, infelizmente alguns não passaram, foi triste, mas foi um grande alívio, sabe, porque o vestibular é um ano que a tensão vai acumulando, assim, e ela chega a carga máxima de tensão no final do ano. Mas também é quando ela tem potencial de aliviar, né? Então, é um alívio instantâneo, assim, você passa e fala, passei. E as pessoas te parabenizam, você fica muito feliz, você sabe que não vai voltar pro cursinho, é muito bom, assim, vale muito a pena, todo o esforço ao longo do ano. E aí, beleza, então o FMG passei tranquilo. Agora falta sair o resultado da USP e de todos aqueles outros vestibulares, tinha vestibular que eu nem tinha feito a segunda etapa ainda, nessa hora. Mas, nesse momento, eu já desisti de fazer todas as segundas etapas. Por quê? Porque eu sabia que se eu passasse neles, eu ia continuar indo para o UFMG. Porque o UFMG era melhor desses outros vestibulares que eu tinha feito. Então, eu não fiz a segunda etapa da UFES, não fiz da UFTM, não fiz dessas segundas etapas nenhuma, que eu tinha passado da primeira, mas não fiz porque eu sabia que eu ia para o UFMG. Aí, eu me lembro muito bem, assim, eu sou super ansioso, liguei lá no dia anterior ao do resultado que estava previsto, né, da FUVEST, eu liguei para o FUVEST e falei, olha, eu queria saber quando é que vai sair o resultado e tal, se vocês têm previsão, e falaram assim, olha, vai sair 3 horas da tarde. Eu não lembro se foi esse horário mesmo, mas acho que foi esse mesmo. 3 horas da tarde. E eu estava conversando com um grande amigo meu, chamado Gabriel Venturim, que também fez vestibular na USP para Direito. E eu falei assim, Venturim, vai sair 3 horas. Aí, 5 para as 3, eu fiquei no computador, assim, freneticamente atualizando a página, atualizando. E aí, beleza, eu lembro que quando eu passei, foi a melhor coisa da minha vida. Eu saí pulando e tal, ninguém nem me perguntou se eu ia pra USP, só falaram. A gente só tava já. Já tava pressuposto. Você tava na sua casa? Tava na minha casa. Eu lembro que tava eu na minha casa, minha mãe deitada no sofá lendo o jornal. E eu saí assim pulando e falei, mãe, passei. Ela, aí ligou pro meu pai, e aí pronto, falou assim, quando a gente vai, sabe? Ninguém nem me perguntou se eu queria vir. Se eu não quisesse, isso é uma decepção, mas ninguém me perguntou se eu queria vir, a gente só veio. Foi muito legal, a gente achou um apartamento aqui. Eu vim, o Venturim não veio, a mãe dele não deixou e tal, não veio, mas eu vim morar com um amigo meu que chama Vitor também, que foi fazer FGV. A gente alugou esse apartamento aqui que eu moro hoje, e pronto, aí começou minha vida na universidade, né? Vamos falar sobre isso. Afinal de contas, estamos falando de estudar aqui. Mas antes disso, por favor. Bom, primeiro dar um alô para todo mundo que está acompanhando, que é do Smart, que é do Med Project e que é do Jovens Fora de Série da Fundação Estudar. Se quiser mudar pergunta, é só entrar no estudaraqui.org, ficar no link, no post, tem um link embaixo que é plus.google Hangout, e daí nessa página, em cima tem um grid, você manda pergunta por lá, Q&A, né? QIA, daí você pode mandar, a gente responde. Perfeito. O Bruno responde. Mas, Bruno, eu queria saber, muita gente fica em dúvida entre medicina e outros cursos, você ficou em dúvida, né? Fiquei muito em dúvida. O que mais te influenciou foi a questão da apendicite, de você ter passado? Quais foram os outros motivos que te influenciaram, você acha, na decisão pela medicina? Então, o negócio foi assim, eu sabia, no final do ano foi quando a minha dúvida mais aumentou. Porque a medicina é muito estressante, passar em medicina é muito estressante, é muito difícil, sabe? Então, era muito estressante. Então, quando eu tive mais dúvida foi no final do ano. E aí, eu falava assim, se eu não passar esse ano, eu não vou fazer de novo. Eu vou fazer direito, se eu não passar. Fazer outra coisa. Mas por que eu quis medicina? Primeiro, eu realmente achava que eu gostava de medicina muito, assim, eu não conhecia muito medicina, eu não tinha médicos na família, mas eu achava que eu gostava muito de assistir House, sabe? Acho que vocês gostam também, quem tá assistindo, mas, então eu gostava muito de assistir todos os dias. Eu gostava, o que eu gostava mais da medicina? Na verdade, eu achava que eu gostava mais da cirurgia, sabe? Porque eu gostava da técnica, assim, eu achava que eu queria ser
tecnicamente perfeito, assim, eu queria fazer cirurgias perfeitas, cortes perfeitos, entendeu? Uma coisa assim de perfeccionismo, isso me influenciou muito, eu sei que me influenciou, porque até hoje eu gosto muito disso. Essa parte da apendicite também foi muito relevante, porque, querendo ou não, é muito, um grande impacto que você pode causar na vida de uma pessoa, sabe? Então eu falava assim, putz, o médico, ele quase tem controle da vida da pessoa, assim, isso é pro bem e pro mal, né, mas de qualquer forma, eu gostava muito disso, assim, de, putz, eu vou mudar a vida dessas pessoas aqui. E eu já tinha falado que ia fazer medicina, entendeu? Então, não tinha muito jeito de fugir daquilo. Não que eu não conseguisse, sabe? Mas eu falava assim, é o mais difícil. Esse é o ano que eu tô mais bem preparado. Se eu não passar esse ano, provavelmente eu não vou passar mais nunca. E se eu não passar esse ano, eu não vou querer passar por esse estresse de novo, eu vou querer fazer outra coisa. Então eu falei assim, eu vou fazer medicina agora mesmo. É o mais difícil. Eu faço esse primeiro. Se eu passar em medicina agora, provavelmente eu vou conseguir passar em outras coisas depois, se eu ficar em dúvida. Tinha muitas coisas que eu gostava de biologia, sabe? Eu gostava de tudo isso. A minha família gostava muito que eu fizesse medicina, sabe? Então, todos esses fatores, cada um de sua forma, e me influenciou. E querendo ou não, também é uma carreira muito estável, né? Assim, economicamente e tudo mais. Isso também influenciou, embora em menor grau. Inclusive, meu pai falava que eu devia fazer outras coisas se fosse por dinheiro. Mas isso também eu acho que influenciou. Então foi basicamente isso, sabe? Como é que quando as pessoas vêm me perguntar, assim, o que eu falo, sabe? Eu falo assim, olha, eu gosto de muitas coisas. E tem uma comparação que um cara uma vez fez, nem sei quem, então se a pessoa estiver assistindo, esse é o favor manifesto, mas assim, eu nem sei quem fez essa comparação, mas é a seguinte, por exemplo, você vai para uma festa, você gosta de muitas meninas, mas você não vai casar com todas as meninas, você vai casar com uma só, então não basta gostar da coisa, entendeu? Então eu gosto de várias coisas, só que eu não vou casar com todas essas coisas, entende? E isso foi determinante para mim, e é mais determinante hoje, inclusive, quando a gente chegar lá, mas você gosta de muitas coisas, todo mundo gosta de muitas coisas, sabe? As pessoas gostam de fazer esportes diferentes, as pessoas gostam de ler, as pessoas gostam de escrever, as pessoas gostam de atuar, as pessoas gostam, sabe, de várias coisas diferentes. Mas tem uma coisa que você sabe que você ama. Tem uma que você sabe que você fala assim, esse aqui eu não conseguiria viver sem isso. Então é esse o critério que eu acho que você deve usar, sabe? Pensando de todas as coisas que você gosta, qual que é aquela que você ama de verdade, sabe? Qual que é aquela com qual você casaria? Para mim esse o critério que eu usei, uso até hoje e que eu recomendo que as pessoas usem, sabe? Todo mundo fica em dúvida, porque ninguém gosta só de alguma coisa. Então é basicamente isso. E com Respondido? relação à dificuldade de mudança de Minas para cá, o que você achou mais desafiante em relação à cultura, dia a dia? O que você achou mais desafiante? Então, isso no início foi bem difícil. Por quê? Lá em Minas eu já era mais ou menos estabelecido, eu tinha muitos amigos, tinha amigos da escola, tinha amigos da igreja, sabe? Eu tinha amigos em diferentes lugares, eu tinha minha família, minha mãe estava lá, meu irmão, a minha irmã, alguns tios, sabe? Eu tinha toda uma rede de suporte, assim, morava num lugar que eu gostava de morar, eu tinha planos, assim, vou tirar a carteira em tal época, sabe? Tudo isso era super confortável morar em Minas, muito confortável. Conheci a cidade inteira. Agora, quando eu vim para São Paulo, a coisa foi muito diferente. Eu nunca tinha vindo para São Paulo. Meu pai odeia São Paulo. Ele veio para cá, inclusive, ficou um dia e foi embora, entendeu? Então, assim, foi uma mudança radical, completa, porque minha família não ficou aqui, eu mudei com um amigo, isso fez muita diferença, sabe, mudar com um grande amigo, mas, então, assim, foi um choque de realidade. Primeiro, São Paulo, BH é capital, né? As pessoas pensam assim, não, mas BH também é capital. Pois é roça comparado com São Paulo. Tem 3 milhões de habitantes, sabe? Assim, não se compara. A distância que eu ando para ir para a cidade universitária aqui, talvez fosse a maior distância que eu já andei lá em BH, sabe? Era a distância que eu andava diariamente. Eu nunca peguei um ônibus lá em BH, porque eu andava só a pé, entendeu? Eu andava só naquele círculozinho, assim, que eu morava perto de tudo e tal. Aí eu andava a pé, eu pegava ônibus raramente, assim. Aqui eu tinha que pegar ônibus todos os dias para ir para um lugar que era longe, 40 minutos, assim, 40 minutos era muita coisa lá em Minas. E aí, então tudo isso foi chocante, assim, no início, sabe? Também as pessoas são muito diferentes, as pessoas pensavam de um jeito diferente. Diferente como... Então, como assim, lá em Minas,
Primeiro que Minas é bem mais tradicional, né, do que São Paulo. São Paulo é uma cidade bem mais progressista, assim, em todos os sentidos. Então, todas as áreas da sociedade, São Paulo é diferente de Minas. Minas é toda quadradinha, fechadinha e tal. As pessoas são mais retraídas de certa forma, sabe? São Paulo não. São Paulo eu vim para cá e aí estavam os movimentos sociais acontecendo, entendeu? Tinha milhares de discussões acerca de direitos, assim, direitos humanos e coisas que a gente nem ouvia falar direito lá em Minas, sabe? Não é que a gente não era completamente ignorante, mas não era uma parte da nossa realidade. Aqui era uma parte forte da nossa realidade, sabe? Eu também, outra coisa que fez muita diferença, assim, é muito diferente as pessoas que vieram de outras cidades das pessoas que sempre moraram em São Paulo, ou que moraram em São Paulo, inclusive no cursinho, em questões de adaptação com a faculdade, porque a maior parte das pessoas já conhecia a faculdade, já tinha vindo aqui, pelo menos em visitas, sabe? Eu nem sabia que era USP, não sabia que era Pinheiros, não sabia de nada, então até ter contato com isso foi difícil, sabe? A gente tinha uma ideia de São Paulo violenta, que não é bem assim, entendeu? A gente achava que as pessoas iam morrer na rua, assim, e tal, não é bem assim, mas tudo foi diferente, sabe? Desde fazer sua própria compra, até cuidar do apartamento, sabe? E estudar por conta própria, e chegar em casa, assim, por exemplo, comida foi a coisa que mais fez diferença para mim, porque eu chegava em casa e ficava comendo misto, porque eu não sabia cozinhar. Até hoje eu não sei direito, mas eu não sabia cozinhar. Eu ficava comendo misto, ou comendo Doritos. Pra você ter uma ideia, o Vitor, talvez, assim, a pessoa que morou comigo, talvez esteja assistindo. Então, eu comia farofa temperada, farofa pura temperada. Aqui nesse sofá, ó, eu ficava aqui, chegava à noite e eu comprava farofa e comia farofa pura, porque não tinha o que comer, assim. Nem era, assim, questão de não tinha que comer porque não podia comprar, não, é porque, assim, completa desorganização, entendeu? Isso, assim, se alguém vai mudar de casa, se prepare, porque essa parte é fundamental. Eu não tinha minha mãe para fazer comida para mim, sabe? Minha mãe fazia comida para mim todo dia lá em casa. Então, essa parte foi impactante. As pessoas, elas pensam diferente, assim, talvez nem dê para explicar direito, mas elas são diferentes aqui, elas se vestem de uma forma diferente, sabe? Lá em Minas, a gente se veste mais, assim, de certa forma mais quadradinha. Aqui, não, as pessoas se vestem de jeitos completamente diferentes, uma diferente da outra, sabe? Foi muito diferente. Foi uma experiência muito legal, inclusive. Aquele monte de japonês, assim, sabe? Lá em Minas não tinha uma japonesa que eu conhecia. Lá aqui, 1 milhão de japoneses, de coreanos, de chineses. Eu comecei a fazer distinção entre essas pessoas, inclusive. Lá era tudo a mesma coisa só, que era japonês. Aqui é de japonês, coreano, chinês. Então, tudo diferente, sabe? Completamente diferente. Inclusive, uma experiência super enriquecedora, que valeu muito a pena só por isso. Assim, só por esse contato, esse choque de realidade, já dá para crescer muito, sabe? Conta um pouco pra gente, então, o primeiro semestre, o primeiro ano da faculdade, o que você envolveu, o que você gostou, não gostou? Isso, então foi assim, como eu tinha mudado de cidade, eu vim aberto a tudo, né? Eu vim para experimentar a universidade. É uma coisa que nem é tão comum na medicina, assim, as pessoas vêm já com a cabeça mais fechada para medicina e tal. Não, eu vim para experimentar a universidade, eu queria fazer matérias diferentes em diferentes institutos, eu tentava, mas não conseguia, sabe? E aí eu era empolgado com as aulas, adorava as aulas, eu gostava muito, eu ficava até o final, o último minuto da aula e tal, muita gente indo embora, mas eu ficava até o final, eu chegava na hora, sabe, eu fazia questão de chegar na hora. Aí, o primeiro semestre foi um semestre de não muitos amigos, foi um semestre de adaptação, assim, nessa parte de adaptação difícil, mas na parte de contato com a faculdade muito bom, porque assim, você fica deslumbrado com a estrutura, você fica deslumbrado com tudo que acontece aqui, sabe? Eu andava pela cidade universitária e falava, nossa, mas que coisa gigantesca, muito bonita, sabe? Muito bem cuidada. Eu andava pro prédio da minha faculdade, da nossa faculdade é lindo, né? Então a gente chegava lá, aquele prédio lindo, já estava reformado, tudo muito, assim, muito estruturado, moderno, sabe? Slides e tal, tudo mais. As aulas nem sempre boas, mas eu até gostava. Eu comprei todos os livros e me arrependi que depois não usei. Mas aí, já no primeiro ano, inclusive eu acho que foi até no primeiro semestre que a gente teve essa ideia, eu estava conversando com o Rodrigo, né, meu colega, e a gente falou assim, a gente podia participar dessa Olimpíada do Conhecimento, né, eles mandaram por e-mail pra gente. Olimpíada do Conhecimento USP e tal. Falei, legal essa Olimpíada do Conhecimento, vamos ver o que é isso. Aí eu dei uma olhada lá, e a gente falou, a gente precisa de uma equipe, a gente precisa de um professor, a gente precisa de um projeto. A gente ficou encucado, assim, outras, eu adorava o bandejão, entendeu? Comer por R$1,90, eu gostava, achava bom e tal, assim. Então, foi uma experiência, foi um
uma fase de vislumbre, entendeu? Deslumbre, assim, eu tava deslumbrado com tudo que estava acontecendo, então eu achava muito legal. Aí, estudava muito, tive provas dificílimas, mas ia relativamente bem também nas provas, não cheguei a treinar, porque eu sempre fui ruim em tudo, treinar esportes aqui a gente é bem forte, né, na nossa faculdade. Mas aí, logo no primeiro semestre, a gente já se interessou pela Olimpíada do Conhecimento, só que a gente nunca tinha feito pesquisa, a gente não tinha uma equipe, a gente não tinha nada, a gente não tinha projeto, só que a gente juntou algumas pessoas, assim, umas 5 pessoas, falamos com um professor que era mais próximo da gente, né, professor Emer, de Biologia Celular, e falamos assim, a gente podia fazer um projeto, a gente tinha várias ideias, vamos mexer com ratos e várias gerações e tal, só que a gente era tão ingênuo, um grupo só de calouros, sabe? A gente era super ingênuo, não sabia que não ia dar para fazer várias gerações de ratos naquele tempo, entendeu? A gente fazia os cálculos errados e tudo mais. Aí o professor falou pra gente, falou assim, se a gente podia mexer com alguma coisa de hipertensão, né, uma doença muito prevalente, tem altas taxas de mortalidade, então acho que a gente podia mexer com isso. Aí a gente falou, pode ser que a gente possa mexer com isso mesmo, legal. Aí, a Olimpíada do Conhecimento, a chamada era, você tem que resolver algum problema, você tem que propor alguma solução para um problema social, assim, problema da sociedade. Eu lembro da chamada. E aí a gente falou assim, então qual seria um problema? A gente poderia inventar um novo método para medir, para a pessoa saber se a pressão dela está alta ou baixa, só que em casa. Por quê? Porque muita gente aqui no país tem que ir para a BS só para medir pressão e tudo mais, é meio complexo, o negócio eletrônico é caro e tal. E aí a gente juntou umas pessoas que estavam a fim de participar, e a gente falou assim, vamos participar, na ingenuidade mesmo. E a gente foi, querendo experimentar, sabe? Isso eu acho que é muito legal. Por favor, se você não está na universidade ainda, ou se você ainda está na universidade, experimente tudo, sabe? Tudo tem muito a acrescentar para a sua vida. Eu lembro que o Miguel Nicoleles, que é uma das personalidades mais proeminentes, talvez, da nossa faculdade, ele experimentava muito, ele foi fazer disciplinas na física e tudo mais, astronomia. Então, assim, experimente, sabe? Tudo vai acrescentar muito à sua vida. Não fica só bitolado lá na medicina, fazer 1 milhão de ligas. Experimenta outras coisas também. E a gente experimentou essa Olimpíada, por mais que ninguém falasse sobre isso na nossa sala. Ninguém mais fez, sabe? Aí a gente fez esse teste, a gente passou da primeira etapa para a segunda etapa, recebeu um dinheiro para poder colocar em prática, a gente colocou em prática correndo, assim, a gente fazia barraquinhas de dou e a sua urina, por quê? No final das contas, o nosso teste era teste de urina, né? A gente colocava num potinho assim, aí mudava de cor se a pessoa tinha pressão mais alta, ficava um azul mais escuro, se ela tinha pressão baixa, ficava um marrom. Aí, era esse o nosso teste, a gente tinha que estimular os nossos colegas a fazerem o teste e tudo mais, a gente nem sabia que era estatística naquela época, sabe? A gente não tinha tido essa matéria ainda. A gente fez o teste, os colegas doaram a urina deles lá e tal, deu certo, e aí, por mais incrível que pareça, a gente ganhou, inclusive, a Olimpíada do Conhecimento. Inclusive, você participou, né? Eu lembro que você era da minha tutoria, a tutoria era muito legal, eu gostava muito, o nosso tutor Mutarelli, assim, tinha muitas coisas a acrescentar pra gente, né? A gente tinha contato na tutoria com essas pessoas de outros anos, então foi muito legal. E aí, inclusive, eu lembro de você a primeira vez lá, né? E lembro que você fez a Olimpíada também. Foi engraçado isso aí. A gente fez um outro projeto e a gente escreveu em 2 competições. A gente ganhou da Novartis, mas daí a gente ficou para trás de vocês. Pois é, foi muito legal, mas foi legal. Eu lembro do seu projeto, tinha a ver com o BS, né? Um aplicativo e tal. E aí foi legal, foi muito legal. Então, o primeiro ano foi mais ou menos isso. No final do primeiro ano, foi quando eu entrei para a empresa júnior. Ali foi mais ou menos em agosto ou setembro. A empresa júnior estava praticamente acabada, sabe? Sim, tinha 3 membros. Era o vice-presidente, um que tinha acabado de entrar. E aí eu falei assim, eu gostei disso aqui, dessa proposta, eu vou entrar. Era um lugar que tinha muito espaço para fazer muita coisa, sabe? Porque era praticamente nada, a gente tinha que criar toda a empresa júnior do zero, assim, e foi No contexto geral, né, a empresa júnior é uma das atividades extracurriculares da faculdade, né, e é similar às empresas júniores de outras universidades, perfeito. De engenharia e administração, certo? Daí perfeito, existia, perfeito. né, certo, Bruno? Isso, perfeito, perfeito. Anos. Isso, então é exatamente isso. Então, perdão, é que eu já estou tão acostumado com falar de empresa júnior que não me lembro de introduzir o assunto. Mas então, a empresa júnior é uma empresa normal, sem fins lucrativos, composta exclusivamente por alunos de um curso específico. Pode ser mais de um curso, mas de cursos específicos. Então, a gente tinha a empresa júnior da medicina, ela foi a primeira empresa júnior em medicina a ser criada, não é um conceito muito... não é um conceito muito difundido na saúde, mas a gente achava que era legal, importante, já tinha sido criado há um tempo, e ficava oscilando, e aí a gente pegou uma parte bem de fundo do poço, assim, para poder levantar ela de novo. E aí, eu gostei muito disso, foi assim, amor à primeira vista,
eles trabalham com gestão, então tinha muito a ver com gestão em saúde, gestão e empreendedorismo em saúde. Então, gestão, administração de consultório, de hospital, empreendedorismo, era muito disso, sabe, a empresa júnior. E a gente teve que, desde mobilizar o pessoal a entrar para a empresa júnior, até criar o CNPJ, porque a empresa já existia, mas não era oficializada. A gente também, eu lembro assim, que meu primeiro projeto foi, inclusive, conseguir criar uma disciplina optativa na faculdade, relativa à empresa júnior, relacionada à empresa júnior, para a gente poder ganhar créditos, que a gente não ganhava antes. Então, ganhar créditos extracurriculares. Eu lembro que foi a primeira vez que eu conversei com o diretor, assim, com o presidente da comissão de graduação e tal. Foi muito legal mesmo. Foi uma experiência que eu recomendo, assim, 100% das vezes para as pessoas, porque pode transformar a sua vida, transformou minha vida. Foi a primeira vez que eu tive contato, de fato, com a gestão e com o empreendedorismo, que é o que eu quero seguir hoje, sabe? E as pessoas acham estranho, porque eu faço medicina, mas é o que eu quero mesmo. Aquela coisa de, estou apaixonado por isso, eu gosto muito de medicina, mas eu quero me casar com gestão e empreendedorismo, basicamente isso. Mas então, esse foi meu primeiro ano, sabe? Foi um primeiro ano de muitas vivências, na verdade, muita experimentação, alguns conflitos, assim, de adaptação, sair de casa e tudo mais. Eu voltava muito para casa, sabe por quê? Porque eu gostava muito do meu cavalo, gostava também muito assim, eu gostava muito da minha irmã, por exemplo. Então, minha irmã casou, minha irmã gêmea, né? Nesse período. Então, foi um ano bem diferente, assim. E aí veio o segundo ano que... Não sei se eu já posso começar a falar do segundo ano ou não. Pode falar, se você puder falar o que você achou de principal, assim, as coisas que ocorreram até de segundo ano, já falar do terceiro, do quarto, até hoje. Perfeito, perfeito. O que mais te marcou durante a graduação para o pessoal saber? Perfeito, então vamos lá. O que mais me marcou? Assim, de longe, o que mais me marcou foi a empresa júnior. Mas eu também entrei em contato com o centro acadêmico. No meu primeiro ano, eu ia para as deliberativas do centro acadêmico, eram longas e tal, assim, mas eu tinha contato com pessoas que pensavam muito diferente de mim. Eu cresci muito também, assim, foi incrível ver que as pessoas aprendiam, de fato, sobre várias coisas, elas sabiam muito de política, muito de vivência estudantil, de educação médica. A tutoria foi muito importante, o Mutarelli marcou muito a minha vida no início, depois ele veio me marcar, assim, porque tive um problema de saúde, ele foi meu médico. Ter contato com os meus colegas, sabe? Depois eu virei representante de turma, depois de um ano difícil, assim, essa parte de adaptação com as amigas e tudo mais, eu virei representante de turma, foi muito legal, assim, ter contato com os professores, sabe? A universidade, especialmente a pública, ela te dá inúmeras oportunidades para você experimentar e crescer e mudar, sabe? Sair do que você faz sempre e fazer coisas novas. E a cada coisa nova que você faz, você se torna uma pessoa diferente. Então eu falo assim, olha, se você entra na medicina júnior, nossa empresa júnior, e você saiu uma pessoa diferente, a sua função já foi cumprida, a função da empresa júnior já foi cumprida, que é só isso que a gente precisa que você seja uma pessoa diferente. Então, assim, para você que está entrando na faculdade agora, ou que está pensando em entrar, experimente, sabe? Experimente tudo, e mude muito, não tenha medo de mudar, sabe? Muda tudo. Eu lembro que eu gostava de estudar, mas eu também gostava do centro acadêmico, eu gostava do DC, DC é o diretório científico, então ele faz vários cursos, assim, eu fui colaborador do Congresso Médico de Universitários lá da faculdade. Eu tive contato com uma ampla gama de atividades, assim, e eu queria fazer isso porque eu queria ter certeza de que eu conhecia cada coisa para escolher uma em que atuar, entendeu? Então, por exemplo, se eu entrei na faculdade querendo ser neurocirurgião, eu fiz a liga de neurocirurgia, descobri que eu não queria mais ser neurocirurgião, entendeu? Mas eu também fiz outras coisas, fiz outros cursos de liga, então o centro acadêmico, a empresa júnior, depois eu virei também presidente da comissão de formatura, que eu gostava, assim, embora eu nem tivesse tanto interesse nisso, depois eu falei assim, dá para fazer alguma coisa diferente aqui, eu vou fazer. Então, o que eu acho legal, assim, a universidade, ela é aberta para você, sabe? Ela é aberta para você fazer o que você achar que é melhor e, assim, para você ter experiências diferentes. Faça isso, sabe? Fale com os seus professores, sabe? Eles não são seus inimigos, eles não são carrascos, eles são pessoas com vivências completamente diferentes, não tem medo de conversar com eles, não tem medo de conversar com outras pessoas, sabe? Eu gosto muito de conversar com pessoas diferentes, eu gosto muito de ter vivências diferentes, eu acho que isso é o que mais me marcou, sabe? É isso que mais faz diferença na universidade, e que às vezes a gente perde por estar numa faculdade que é longe do campo, sabe? Eu fiz disciplinas em outros institutos, então eu fiz lá na Escola de Comunicação e Artes, veja bem, eu faço medicina, estou fazendo uma disciplina lá na Escola de Comunicação e Artes de Marketing, sabe? E tudo isso acrescenta muito na minha vida. Então, foi isso que mais me marcou, foi essas diversas experiências diferentes, sabe?
ter contato com o nível do conhecimento muito mais aprofundado, que é muito mais difícil de estudar, não é assim tudo mastigadinho, você tem que correr atrás, sabe? Você não pode se deixar levar por uma certa morosidade, assim, sabe? Isso acontece muito na universidade, as pessoas acham que passaram do vestibular e agora não precisa fazer mais nada. Então, isso não é tão bom, sabe? Não é muito bom. O melhor é você tentar se desenvolver sempre, eu acho, sabe? Então, segundo ano, eu virei diretor da empresa Júnior, diretor de recursos humanos, foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Fiz, assim, processo seletivo, acompanhava os recursos humanos, desenvolvimento, treinamentos internos, tive que cuidar dessa parte. Aí, eu lembro que no meu primeiro ano eu ganhei melhor membro na empresa Júnior, aí no segundo eu fui diretor, e no segundo ano, aí do segundo para o terceiro, eu virei diretor de produtos também. E nesse terceiro ano é o que eles falam que é o mais livre da faculdade, você pode fazer várias coisas. E eu, de fato, fiz, assim, então, a gente fez o Med Talks, que foi um evento grande de empreendedorismo em saúde, então a gente trouxe 14 médicos formados pela faculdade que empreenderam em de diversas formas, então, desde lojas de brinquedos até clínicas, entendeu? Então, foi muito legal, é muita responsabilidade, mas também é muita coisa nova que você vai aprender para poder concretizar tudo isso, sabe? No caso, quando você fala a gente, está falando quem, Bruno? Só para... Isso, então como é que surgiu o MedTalks? Foi assim, a gente tem um grupo que chama Pinheiros, tem 4.000 médicos e alunos da faculdade. E eles sabiam que a Med Júnior era sempre lá, estava envolvida com gestão e empreendedorismo, e um dos médicos chama Conrado, doutor Conrado, ele é urologista, tem uma rede de clínicas, na verdade uma rede de clínicas e um laboratório, ele sabe que empreendedorismo pode mudar a sociedade e tudo mais, ele gosta muito disso. Ele falou assim, pessoal, o que você acha de a gente fazer o que você acha de a gente fazer um evento que tenha a ver com isso, que a gente apresente o empreendedorismo para a faculdade? Nunca foi feito isso na faculdade, sabe? A faculdade já tem 100 anos, nunca foi feito. A gente falou assim, olha, eu já entrei lá imediatamente, falei, nossa, achei muito legal isso, tal, acho que eu quero participar. Aí um outro colega nosso, também calouro meu, né, Matheus Finardi, falou, também legal, vou participar. E aí foi uma iniciativa individual mesmo, assim, nós nos juntamos nós três, a gente se reuniu, assim, à noite, lá na clínica do Dr. Conrado, a gente fez um brainstorm, assim, desde o nome, sabe, assim, são coisas, criar coisas do zero é muito legal. Então, a gente criou a empresa Júnior praticamente do zero, aí criou o MedTalks do zero, foi muito legal, assim, você tem que pensar desde o nome até toda a infraestrutura, quem a gente vai chamar, qual vai ser o modelo, a estrutura e tudo mais, coffee, comida, convidados, sabe, divulgação. E aí a gente distribuiu algumas tarefas, eu lembro que eu fiquei responsável por quase tudo, assim, que não fosse o convite das pessoas, que o Dr. Conrado fez, e o logo, que foi o Matheus Finardi que fez. Aí, então, assim, desde reservar o lugar, até fazer a divulgação no Facebook, a nossa página foi de 0 a 1.000 likes em um mês, foi muito legal. E aí, de tudo, assim, de organizar até apresentar as pessoas lá na frente, eu participei, foi muito legal. Então, fomos nós três que fizemos, e aí teve o apoio da empresa Júnior, né, no dia do evento, o staff lá do dia do evento, foi muito legal. E a gente trouxe empreendedorismo, sabe? Foi muito bom, foi muito legal. Criar uma coisa nova, sabe? As pessoas reconhecerem aquilo que você está fazendo, está acrescentando alguma coisa para a universidade, para a faculdade, sabe? Para os alunos. Teve 180 pessoas presentes e 90 pessoas online, que a gente também fez uma transmissão online. Então foi muito legal, foi muito enriquecedor, a gente ouviu histórias muito interessantes, e uma coisa que eu acho que é muito importante para a vida das pessoas em diferentes meios é exemplos, sabe, referências. Então, se a pessoa quer empreender, ela tem que ter referências de empreendedorismo. Se a pessoa quer passar no vestibular, ela tem que ter referências, por isso que estudar aqui é tão legal, sabe? Ter referências diversas, assim, de referências com as quais você se identifique. Então, tinha alunos que já tinham aberto a sua empresa logo na faculdade, tinha outros que tinham aberto depois de muitos anos, entendeu? Então, foi muito legal, fomos nós três que fizemos, e foi uma das grandes experiências que eu tive da virada do segundo para o terceiro ano, sabe? No terceiro ano também, olha só, eu fiz uma espécie de estágio, não era exatamente um estágio, um programa de aprendizado, assim, na indústria farmacêutica. Então, foi muito legal. Dr. Roger, que me acompanhou, o Dr. Roger é um formado lá da nossa faculdade, e hoje ele é diretor dessa indústria farmacêutica. Foi sensacional, eu tive contato com as diferentes áreas da indústria, porque eu gosto realmente de gestão, sabe? As pessoas me receberam muito bem, chama Bristol Myers Squibb, a indústria, é uma indústria multinacional. Foi a primeira vez que eu tive contato com alguma coisa desse tipo. Então, é sempre aberto a novas experiências, tá bom? Então, é isso que eu acho que mais me marcou, sabe? Então, no terceiro ano eu fiz isso, fui diretor e fui fazer o estágio.
Aí eu tive contato com a Fundação Estudar logo no final do ano, lá por outubro, setembro, novembro, num programa que chama Laboratório. Recomendo muito que vocês façam, recomendo para todos os meus amigos, façam o Laboratório da Fundação Estudar. É um programa de formação de lideranças, meu irmão está fazendo agora, então recomendei para ele também. E foi quando eu botei, assim, quando eu entrei na empresa júnior, eu sempre quis fazer projetos práticos de gestão. E aí a gente foi tentando, não dava certo, a gente conseguia, depois acabava, conseguia, acabava, até que no laboratório, a gente tinha que realizar um projeto que eles chamam de salto. O que é o laboratório? Ele funciona em dois módulos divididos, dois módulos teóricos de aulas, divididos entre si por um período de um mês, e nesse período de um mês você tem que fazer um projeto que eles chamam de salto, e eu escolhi para fazer meu salto lá na faculdade, num projeto de gestão ambulatorial. Então, a gente fez, assim, na verdade era um projeto individual, então eu fui lá na dermatologia, num ambulatório da dermatologia, e fiz praticamente uma consultoria, um projetinho de consultoria por um mês. E desse projeto, que depois que acabou, eu levei para a empresa júnior, nasceu hoje um grande projeto da empresa júnior, que é o projeto de gestão ambulatorial que a gente está fazendo no HC. Hoje a gente faz isso na URO, e que é muito legal, sabe? Então, assim, o que eu mais gostei da universidade, ter contato com várias coisas, ela te dá liberdade para criar coisas novas, pode ser difícil, você vai ter que persistir, vai dar errado se persiste, mas ela te dá a liberdade para criar coisas novas, entendeu? A universidade, especialmente a pública, ela é assim. Então, iniciativas estudantis diversas, eu fui presidente da Liga de Gestão também, dá para colocar coisas para acontecer. Então, assim, no primeiro ano, eu fui presidente da Liga de Gestão por 2 anos. No primeiro ano, a gente tinha um modelo, a gente testou, funcionou, depois deu errado, a gente mudou o modelo, aí dá para você criar coisas novas, dá para você inovar, dá para você crescer em cada uma dessas experiências, sabe? É isso que a universidade acha que é mais legal. Talvez nem seja só o conhecimento técnico, sabe? Com certeza não é só isso. Mas talvez o principal seja você aprender por meio de experiências, inclusive fora da área, sabe? Pô, muito legal, Bruno. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, você tem uma vasta experiência também dentro e fora, questão relacionada ao empreendedorismo, a novas iniciativas, com relação aos próximos passos aí, né? Queria saber o que você pensa hoje que você vai fazer. Você está no 4º ano, tem internato daqui 2 anos, né? Quais são os seus planos aí no curto prazo e mais para frente? Legal. Residência, assim por diante. Legal. Isso é uma coisa que as pessoas perguntam também, né? Então, assim, eu tô muito empolgado, muito ansioso para o internato começar. Porque eu realmente gosto de medicina, sabe? Eu gosto mesmo. Então, eu quero muito que o internato comece, eu tô ansioso por isso, sabe? Botar a mão na massa. Então, eu já decidi que eu vou até me dedicar bastante ao internato, mesmo que medicina não seja minha primeira escolha depois da faculdade, eu vou me dedicar, porque eu gosto muito da medicina. Por enquanto, né, no 4º ano, que a gente está tendo mais contato com a medicina, cada vez mais aprofundado, eu vou continuar na empresa júnior, porque eu adoro aquele lugar, é o lugar que está voltado mesmo para desenvolver pessoas, sabe? Talvez seja o único lugar da faculdade cujo princípio fundamental é o desenvolvimento das pessoas. Então, eu vou continuar lá, eu quero formar novas lideranças, garantir que tenha continuidade esse projeto, sabe? Hoje em dia eu sou gerente lá, cuido desse projeto de consultoria, e eu tô nessa fase da minha vida buscando novas experiências, novas oportunidades naquilo que eu quero fazer pelo resto da vida. Então, gostar muito bem, né? Então, assim, eu tô tentando, por exemplo, eu fiz esse estágio na indústria farmacêutica, eu tô procurando novas oportunidades nesse meio, assim, de gestão, empreendedorismo. Então, inclusive, estou fazendo processo seletivo para um estágio em grandes empresas e tudo mais, que inclusive foi você que indicou. Então, para curto prazo, eu vou continuar nessa empresa júnior e vou buscar novas oportunidades fora da faculdade para seguir esse rumo, entendeu? Então, eu quero entrar para a Fundação Estudar, estou me aplicando, essa é uma coisa que eu quero muito, porque uma das coisas que tem mais valor na Fundação Estudar nem é a bolsa, entendeu? Nem quero a bolsa, o valor financeiro. É a rede, então conhecer pessoas novas que queiram transformar o mundo, sabe? Isso é uma coisa que tem muito um apelo muito grande para mim, é transformar a sociedade que você vive, sabe? Não é só passar aqui e ir embora, é passar por aqui, deixar um legado e depois ir embora, sabe? Então, a Fundação Estudar tem muito disso, eu quero muito entrar para a Fundação Estudar. E para depois da faculdade, trilhar esse caminho mesmo, que tem várias opções, né? Eu posso ou empreender logo depois da faculdade se surgir uma oportunidade, ou fazer um MBA, sabe? É uma coisa que eu queria fazer, trabalhar em alguma empresa, tudo voltado mais para gestão e empreendedorismo, relacionado ou não com a saúde, sabe? É basicamente isso.
Pô, muito legal. Ô, Bruno, muita gente aí que acompanha estudar aqui vai prestar vestibular, tá em dúvida com relação às coisas. Eu queria saber se você tem alguma dica, alguma mensagem para esse pessoal, porque essa história é bastante motivadora. É um dos enfoques, é uma história diferente, né? Uma história que vai para um lado mais relacionado à área de gestão, mais relacionado ao empreendedorismo. Então, é algo já diferente, todo mundo está ouvindo, sabe que isso é diferente. O Bruno tem um perfil diferente da média do pessoal. Mas o que você fala para esse pessoal que está prestando vestibular, acabou de começar o cursinho agora, ou está terminando o terceiro? É difícil, né, assim, resumir talvez em uma frase, mas o que eu falaria é o seguinte. Primeiro, nada é absoluto e nada é para sempre, assim. Então, escolher o curso agora não quer dizer nada, assim. Quer dizer, claro que você vai fazer uma escolha importantíssima na sua vida, mas não fecha a sua cabeça. Talvez isso é a coisa que eu mais repito, não fecha a cabeça, sabe? Você vai escolher engenharia, não fecha a cabeça em engenharia. Vai escolher medicina, não fecha a cabeça nisso, não fecha em direito, não fecha em nada. Porque é o seguinte, a gente costuma falar, inclusive esse é o símbolo da nossa liga de gestão, que o curso, ele acaba estrangulando a sua vida. Como assim? A sua vida é o seguinte, antes de entrar no vestibular, ela tem uma base que é meio triangular, assim, você tem diversas opções, sabe? Você pode escolher 1 milhão de coisas. Fique atento a todas essas coisas, sabe? Não faça só o que é previsto que você faça, não faça só o que tá todo mundo fazendo, faça o que você de fato tem paixão, assim, o que realmente te move, te motiva, sabe? Te inspira. Faça isso, foque nisso, porque o curso, e não deixe o curso fazer com você o que eu vou falar que ele faz normalmente. O curso, ele te estrangula. Então, assim, à medida que vai passando o curso, você vai tendo menos oportunidades, menos oportunidades, menos oportunidades, e tem uma hora que você acha que só tem um caminho a seguir. Então, por exemplo, a medicina, esse caminho, na verdade, são mais ou menos 3, assim. Você pode ser ou um médico clínico, ou um médico cirurgião, ou uma especialidade que é mais ou menos clínico-cirúrgica. Então, não deixe isso acontecer com você. As pessoas só pensam nisso, sabe? Lá na faculdade. Eu quero ser clínico, eu quero cirurgião, eu quero ser clínico-cirúrgico. Então, assim, isso estrangulou completamente sua vida, entendeu? Isso não é bom. Só que depois que você sai da faculdade, a sua vida, o leque abre de novo, entendeu? Então é mais ou menos assim, é uma ampulheta, sabe? Uma coisa que está estrangulada aqui no meio, mas que vai abrir daqui a pouco. Mantenha-se aberto a essas diversas oportunidades que você vai ter, que às vezes você não se dá conta que elas existem, mas elas estão lá, então mantenha-se atento a essas oportunidades, sabe? São diversas, de se desenvolver em diversas áreas. Uma coisa que o professor Mutarelli, que é talvez o melhor neurologista desse país, que era o nosso tutor, falava é o seguinte: se você quer fazer neurologia, na faculdade você faça tudo menos neurologia, porque você vai fazer neurologia pro resto da sua vida. E tudo que você vai aprender aqui hoje, que não tem a ver com neurologia, vai servir para te destacar no futuro. Então, mesmo que você queira fazer uma coisa da medicina ou do curso, qualquer curso que você esteja querendo fazer, lembre-se, tenha todos os tipos de experiência possível, entendeu? Abra sua cabeça completamente, conheça pessoas novas de diversas áreas, sabe? E abra sua cabeça. Assim, a mensagem principal é essa. E vai com tudo, assim, não tenha medo de errar. Você não tem nada a perder, você tem muito pouco a perder, sabe? O que você tem a perder por fazer parte da Atlética? O que você tem a perder por fazer parte do diretório científico, do centro acadêmico? Você não tem nada a perder. Se você não tem nada a perder, tudo que você vai sair, assim, tudo que você vai poder tirar dessa experiência é ganho. Então, se você conseguir colocar na sua cabeça que você não tem nada a perder, você vai ganhar. Então, se você vai ganhar, não tem por que não experimentar, entendeu? Então, experimenta tudo, mesmo antes do vestibular, conhece as diversas áreas, sabe? Conhece diversas pessoas, tenta entrar em contato com perspectivas diferentes sobre a mesma coisa, sabe? E aposta, assim, faça apostas. Não tenha medo de apostar, a gente tem medo de apostar, a gente é muito quadradinho seguro e tal, não. Faça apostas, sabe? Corra riscos, porque no final das contas vale a pena, muito a pena. Basicamente isso. Pô, muito legal, Bruno. Bruno, tem mais alguma mensagem, algum comentário de alguma coisa geral que você queira fazer? Se quiser, tá aberto. Bem, eu acho que eu já até falei demais, né? Mas assim, é basicamente isso. O esforço é muito grande, o estresse é muito grande, você não tem noção do tanto que eu fiquei estressado. Vou até contar uma história que eu não contei, mas que para mim foi bem marcante. No ano do meu vestibular, exatamente 2 semanas antes do Enem, que era a prova da minha vida, eu fiquei doente. Comecei a ficar doente, comecei a sentir uma dorzinha de garganta e tal. Preocupado como eu estava com o vestibular, já fui no médico logo de cara. Falei, olha, eu tô vindo aqui, eu sei que os meus sintomas não são muito graves, mas eu tô vindo porque eu tenho vestibular daqui 2 semanas, eu preciso que você resolva o meu problema. O cara falou assim, não posso fazer nada por você, é viral, vai pra casa, se piorar, volta. 1 semana depois, eu tava um caco.
Aí eu fui pro médico de novo. Ah, não tem nada que eu possa fazer e tal, beleza. Tirou vários exames de sangue, me deu um sorinho lá, beleza. Volto para casa. Eu lembro exatamente que foi quinta-feira. Quinta-feira. Então, assim, o Enem era sexta, era sábado. Quinta-feira eu voltei para casa da faculdade, ou da escola, e eu tava uma múmia. Eu tava com mononucleose. Quem já pegou no mononucleose sabe muito bem como é que é. Você fica arregaçado. Eu tava completamente arregaçado. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta assim e chorei de ódio, de tristeza, de desespero. Eu lembro que eu chorava, assim, de verdade, porque eu falava, pronto, a minha vida acabou. Todo aquele ano que eu vivi, assim, me esforcei e tudo mais, acabou. E no final das contas deu tudo certo. Então, assim, o vestibular é muito importante para você? É muito importante. Mas ele não é a sua vida, sabe? Não faz como eu. Eu fiquei arregaçado nesse ano de terceiro ano. Claro que no final valeu a pena, valeu. Faça o esforço que for necessário, faça o esforço que for necessário, porque vai valer a pena, tenha certeza disso, não se esqueça daquilo que você está buscando no final. Mas a sua vida não vai acabar, sabe? Se você não passar, a sua vida não vai acabar se você ficar doente, você vai ter outras oportunidades e aquilo, inclusive, vai fazer parte da sua vida, da sua experiência, da sua vivência, sabe? É basicamente isso. Pô, Bruno, muito obrigado pela conversa, foi muito legal. E eu queria te convidar para você ser colunista no Estudar Aqui. Acho que essa história é bem legal, é bastante motivadora. Eu já fica o convite aqui, tá? Depois a gente fala se você dá uma pensada aí, mas para escrever regularmente aí pro Pô, Estudar muito Aqui, obrigado, fica o Lucas. Muito convite. obrigado pelo convite. Muito E tô obrigado. na Com certeza. torcida. E tô na torcida para você entrar na Fundação Estudar e outros alunos da medicina também entrarem junto com você, outros alunos bons entrarem na Fundação Estudar, porque é um negócio que é muito legal. A gente quer sempre colocar mais gente. Sim, O ITA tem bastante gente, né? Tem em torno de 33 sim. bolsistas que são do ITA. Agora a gente está começando a formar a nossa turma lá da medicina, USP lá dentro da Fundação Estudar. Tô Muito na legal. Se você está torcida. fazendo medicina ou qualquer outro curso, preste a Fundação Estudar, porque, assim, das pessoas que eu conheço, as mais fantásticas são da Fundação Estudar. É a coisa que eu mais quero atualmente. Ó, Bruno, muito obrigado aí pela conversa, pelo seu tempo. Uma boa noite aí. Muito Eu que obrigado, agradeço, viu? Lucas. Obrigadão. Boa noite. Valeu. Para todo mundo que está acompanhando, a gente terminou a conversa com o Bruno Morato, foi essa conversa muito legal aí, é uma pessoa bastante diferenciada e bastante com um perfil bastante legal e motivador aí para quem está prestando vestibular. E para todo mundo que está acompanhando, da Fundação Estudar, do Smart, do Med Project. Semana que vem tem mais, 8 da noite, todo domingo. Um grande abraço, uma boa noite para todo mundo aí. Tchau, Falou. tchau, gente. Obrigado.